Olá pessoal, estamos voltando depois de um tempo que nós paramos, que a garganta não estava colaborando, mas nós voltamos com a graça do Senhor. Ó, ainda tem um pouquinho de rouquidão, né? Vou tomando um chazinho quente aqui, ó, servidos, mas eu estou bem com a graça de Deus e por isso eu quis voltar. Devia ter avisado vocês, né, lá no nosso Face, etc. Mas eu resolvi, falei, não, vamos enfrentar, vamos decidir, porque se ficar de corpo mole, a coisa não vai para frente. Tô vendo uma amadinha querida ali, duas amadinhas, graças a Deus. A Rosa Moraes está ali, essa é fiel, essa não falha. Tem mais uma preciosa querida ali, graças a Deus. E Deus está nos restaurando nossa saúde. Tem uns exames ainda para fazer. Clarice Laurito, Linéia. Ah, Linéia tá ali. Que bom te ver aí. Linéia Demarque. Que bom que você tá aí. Então, amadas, a minha saúde ficou mais ou menos resolvido assim. É um pouco dos resfriados que tem me dado também, é um pouco de alergia e talvez um pouco também de refluxo, que eu não percebo que tenha, mas pode ser que eu tenha. Então eu estou fazendo todas as dietas direitinho, os medicamentos direitinho e nós estamos voltando para a nossa vida de normal, de comunhão com vocês e de compartilhar da palavra de Deus. Rosinha tá ali, boa tarde. Que bom nós estarmos juntas de novo, graças a Deus. Tá chegando gente aí, que bom. Eu quero orar com vocês, Sueli Oliveira, querida, que bom que você tá aí, já estamos melhor, graças a Deus. Vamos orar para que Deus nos dê graça, sabedoria, entendimento, para compartilharmos a palavra de Deus e crescermos no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, certo? Eu oro daqui, você ora daí e o Senhor vai cuidando das nossas vidas, vai nos ensinando e vai nos curando, libertando e abençoando, certo? Vamos orar então? Deus querido, obrigada porque o Senhor tem cuidado da minha vida. Obrigado por tantas pessoas que oraram por mim, são maravilhosas. Obrigada porque o Senhor na cruz do Calvário destruiu o poder da enfermidade. O Senhor adquiriu para nós a cura. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados, fomos curados, fomos libertos. Nós queremos, Pai, colocar nas tuas mãos a nossa nação brasileira, para que o Senhor possa intervir, socorrendo, livrando, restaurando, ensinando, Pai, e dando-nos a tua bênção nessa nação maravilhosa. Clamamos pelos enfermos, pelos idosos, pelas famílias que estão de luto. Clamamos também, Senhor, pelas crianças, os hospitais, as escolas, os orfanatos, as creches. Que a tua grande e bondosa mão de amor esteja sobre todos nós, nos guardando do mal e nos abençoando. Toda a família que está de luto, nós pedimos a tua bênção, a tua paz, a tua ação, para que haja consolo nos corações. O Espírito Santo de Deus é o nosso consolador. Quero pedir uma bênção pela minha neta Marianinha, que está viajando, e uma bênção para o meu neto Gabriel, meu neto de coração, que está fazendo aniversário hoje. Ó Deus querido, o Senhor é maravilhoso, nós queremos te exaltar, te bendizer e pedimos a tua bênção que nos enriquece, sem acrescentar dores, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, querida. A Celinha tá ali também, a Val. Que bom que vocês estão aí, graças a Deus. Nós já estamos bem melhor, né? Ainda às vezes me ataca uma rouquidãozinha, mas eu tô fazendo tudo aquilo que vocês falaram. Gargarejo, remedinho no nariz, enfim, tudo que eu recebi de conselho de vocês. Eu vou espirrar, vocês me dão licença? Não é gripe, não.
Tô tentando descobrir o que é que me incomoda, não sei ainda. Chazinho quente que meu marido fez. Então, eu tenho as duas possibilidades. Ser uma coisa alérgica, enfim, que brota e depois me dá aquela gripe forte, ou então de ser também o refluxo, né? Uma coisa leva a outra. Mas eu estou tratando de tudo direitinho, estamos orando e sabemos que o Senhor é conosco e que nós vamos vencer. Temos vencido tantas coisas, vamos vencer mais essa. A nossa irmã querida da igreja, a Vilma, né, faleceu agora essa semana, fiquei sabendo só ontem. Tenho orado para que Deus console o Eduardo e todos os irmãos dele. A Vilma só tinha filhos, só tem filhos homens, né, só tinha. E orando por todas as pessoas, os enfermos, os encarcerados, as viúvas, os órfãos, e Deus é conosco para nos dar vitória e nós continuarmos crescendo, avançando. Obrigada, Val. A Val está me dizendo que eu sou bem-vinda. Você também é bem-vinda aqui hoje. Obrigada por todos vocês. Eu tenho lido bastante a Bíblia, graças a Deus pela essa alegria. Estou com Bíblia nova, estou lendo. Eu li vários livros já da Bíblia, mas hoje eu pensei em falar, por várias coisas que eu tenho ouvido, que eu tenho sentido, falar sobre Neemias, né? Aquele profeta Neemias, o grande homem de Deus. Porque, veja bem, existem dois ângulos da vida cristã que as pessoas às vezes confundem. A vida não é um triunfalismo. Tudo vai dar certo, todos vão ser curados, todos vão ter dinheiro, ninguém tem problema, tudo é um mar de rosas. Não é verdade, a vida não é assim. Nós temos várias situações na vida, às vezes uma pior, às vezes uma melhor, mas a vida não é assim algo reto, né? Linear, não é. Nós temos os momentos. Até o meu celular quis mostrar que não é linear. Nós temos os momentos de altos e baixos, né? Agora, a atitude nossa diante dos baixos é que nós precisamos ir aprendendo cada dia, né? Lutas, desafios, enfermidade, enfim, seja lá o que for, nós temos, mas nós não podemos ficar sentados no caos. Se senta lá na tragédia, é assim mesmo, porque a vida é assim mesmo, porque é tudo muito difícil. Não é verdade. Jesus pagou um altíssimo preço na cruz do Calvário para que vivesses uma vida resolvida, amadurecida, triunfante, celebrante, ainda que não seja todos os dias um mar de rosas, mas também não é todos os dias um grande problema, não é? Nós temos que aprender a avançar e a superar, com a graça do Senhor, as circunstâncias que muitas vezes nos afligem. Então, aqui no caso de Neemias, veja bem, o povo de Israel, os judeus, era um povo amado por Deus, era um povo que Deus tinha uma aliança. Aliança é comprometimento. Deus está comprometido conosco. Hoje a igreja de Cristo é a sequência dos judeus do Velho Testamento. Nós somos a sequência do povo de Deus. E Deus pagou um preço altíssimo, mandando o seu único filho morrer em nosso lugar, etc. Agora, diante das circunstâncias muitas vezes adversas, nós aprendemos, lendo a Bíblia, como reagir. Então, aqui no caso de Neemias, houve uma guerra entre o pessoal da Babilônia e o pessoal dos judeus. E os judeus perderam a guerra. Muitos morreram e muitos vieram como... esqueci o nome, como é que se fala, quem volta, que não morreu, mas que volta como escravo, né? Então, muitas pessoas que não morreram lá voltaram e ficaram escravos lá na Babilônia. E a Pérsia também era um dos países que fazia parte do reino da Babilônia, ou a Babilônia acabou vencendo, a Pérsia venceu a Babilônia, qualquer coisa assim. Mas vamos deixar como Babilônia. Aí o que acontece? Neemias era um cidadão, um jovem, inteligente, caprichoso, fiel,
honesto, confiável, e é claro que o rei pegava a nata dos escravos, quer dizer, os mais bonitos, mais inteligentes, mais saudáveis. Isso bebê de vez em quando. O rei pegava os mais Brastemp e punha no palácio para trabalhar com ele. E Neemias, por ser um cidadão saudável, simpático, fiel, honesto, brilhante, trabalhador, o perfil dele agradou demais o rei. Então Neemias se tornou copeiro do rei. Qual que era a função brilhante, a função fundamental que o copeiro tinha diante do rei? O que ele fazia? Ele experimentava a comida do rei, ele experimentava o vinho do rei. Caso estivesse envenenado, caso algum inimigo tivesse feito uma trapaça, o rei não morreria, morreria, no caso, o copeiro. Então a profissão dele era uma profissão de risco, né? Não era uma profissão fácil. Mas ele era um cara corajoso, cheio de qualidade, adestrado, preparado. Eu estava tão bem, não vem com essa conversa, né? O meu pastor, ele vai pregando, meu pastor também teve consequência do Covid. E ele vai pregando e fala para as pessoas, me lembra de beber água. Aí o pessoal, água, pastor. Agora sou eu que estou, toma seu chá, Dilson. Então, e esse Neemias, ele estava trabalhando para o rei, era fiel, honesto, trabalhador, uma pessoa assim destacada, mas o coração dele estava lá em Israel. O coração dele estava lá com o povo de Deus, que era a terra dele, na terra do nascimento dele. E aí, eu já falei algumas vezes isso para vocês, mas eu acho que sempre que eu leio, eu vejo coisas novas, então é bom a gente falar de novo. Aí apareceu um cidadão lá, um primo dele, e Neemias falou assim, sabe aquela coisa, você falou assim, e aí, como é que tá a mãe, como é que tá a avó, como é que tá aquele vizinho da casa azul, e aquele cara do carro vermelho, como é que tá? Como é que tá a rua Bela Sintra? Continua igual? Como é que tá lá onde a Val mora, onde a Rosinha mora? Como é que estão as coisas? E os parentes, né? Então ele foi falar com esse primo dele, com o coração cheio de boas expectativas, de expectativa de alegria, porque a guerra já acabou, né? Um tanto ficou lá, outro tanto saiu refugiado, não, mas escravizado, mas o povo estava vivo, né? Então, Neemias queria saber como é que tá lá, como é que tá a nossa terra, e os cultos tão alegres, reunião de oração tá bombando, e o supermercado tá cheio de coisa, e aquela praça, aquele jardim foi restaurado. Então, Neemias estava com aquela boa expectativa de saber como estava Israel, né? E a resposta que o menino deu para ele, lá o primo dele, não foi nada gostosa, né? Então, o Anani, esse Anani, e mais alguns que estavam juntos, disseram a ele, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, olha só, aí vem o entretanto, porém, contudo, estão em grande miséria, não em pouca, grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derrubados. Ivone querida, os muros de Jerusalém estão derrubados. As suas portas estão queimadas. Isso quer dizer o seguinte, a cidade está desprotegida, desguardada, ao léu da sorte. É como se tivesse tido uma guerra, porque realmente foi uma guerra. Tudo tá feio, né? Tá tudo estragado, tudo jogado, assim, um abatimento geral, tudo é tão feio. Vocês sabem que a beleza alimenta o espírito, né? Quer dizer, a gente fica animado quando vê coisa bonita. E a feiura abate a nossa alma, né? A gente fica abatido quando vê miséria, sujeira, mau cheiro, pobreza. É muito ruim isso. Eu fico vendo, por exemplo, a feira, né? As feiras de São Paulo são lindas, né?
aquelas barracas bem montadas, laranja amarela, maçã vermelha, banana, abacaxi, né? Pêssego, morango e 1 milhão de outras frutas. Eles fazem bem bonito a barraca, né? Então a feira, você passa por ela, além de você, os seus olhos se encantarem com a beleza, ainda tem um aroma, né? Aquele cheirinho de frutas, né? É muito gostoso passear na feira. Depois você pode comer um pastel. Agora eu não estou podendo muito, não. Fritura para mim está proibido. Bom, aí esta é a primeira vista da feira. Mas se você vir, né, voltar ali, quando já tiraram as barracas, né? Aquilo é uma tragédia. Tudo sujo, mau cheiro, fruta podre jogada, folhas de verdura, caixotes, aquela rua fica assim uma favela, uma coisa horrorosa, né? Então veja bem, às vezes o local pode ter duas circunstâncias completamente diferentes. E aqui, quando Neemias perguntou, ele pensava que o Hanani ia dizer assim, não, graças a Deus, restauramos, estamos bem, a fonte de água está funcionando, o calçamento nós refizemos, os muros estão bonitos, as casas estão sendo reconstruídas, o culto voltou a funcionar, os jovens voltaram a tocar e a cantar, a vida está voltando aos pouquinhos ao normal e nós estamos felizes porque estamos unidos, trabalhando, isso deu uma garra pra gente, a cidade tá linda, a cidade dos nossos pais, a terra de Deus, Jerusalém querida, tá bem bonita. Mas não foi o relatório que ele recebeu, estava tudo saqueado, queimado, destruído, tudo muito feio, fim de guerra. Então o que acontece? Aí a gente vê a reação das pessoas, como nós reagimos de acordo com as circunstâncias e de acordo com os relatórios que nós temos. Aí Neemias fala assim no verso 4 do livro de Neemias: tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me, se não sentasse ele desmaiava, assentei-me e chorei, do verbo chorar, lamentei por alguns dias, não foi só na hora, uma dor terrível, que ele não esperava que tivesse acontecendo isso. A cidade não merece isso, Deus não merece isso, o povo não merece isso, é muita tristeza. Mas ele se assentou, verbo assentar, chorou, do verbo chorar, e jejuou, do verbo jejuar, orando ao Deus dos céus. Então veja bem, ao ouvir uma notícia ruim, todos nós estamos sujeitos a notícias ruins, nós temos que ter uma ação, fazer alguma coisa. Se você falar, fulano morreu, tá bom, tá, obrigada. Não, você não pode reagir assim, você tem que ficar triste, né? Se você ama uma pessoa, você vai ficar triste, que você sabe que vai para o céu, morar com Jesus, papapá, mas você está sem ela agora, ela foi embora. Então, esses verbos, essas ações de Neemias, foram ações de alguém muito triste, foram surpresas desagradáveis. Então, ele fez aquilo que um bom cristão deve fazer. Você deve sentir, nós não somos indiferentes às coisas. Chorou, lamentou, né? Sentou. Depois aí ele teve uma ação, jejuou e orou, né? Essa é a ação dos vencedores, né? Não vai ficar sentado na lágrima, não vai ficar sentado no sofrimento, não vai se assentar no caos, ainda que temporariamente a gente se assente, mas se levanta e vai jejuar e vai orar. Aí no verso 5, olha a atitude de Neemias, a atitude de um servo de Deus. E disse Neemias: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Ele falou: Senhor, não esperava isso não, que isso? O Senhor é Deus bom, o Senhor guarda aliança, o Senhor faz um contrato, o Senhor não quebra, nós temos uma aliança com o Senhor. Aí ele vai falando. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos, ele continua insistindo, e os teus olhos abertos,
para acudires. Senhor, você precisa acudir, Senhor, por favor, nos acode. Para acudires a oração do teu servo, que hoje faço na tua presença, e dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais eu também temos cometido contra ti. Amados, quando a gente chega diante de Deus achando que é a rainha da cocada, não é o caminho. O caminho é reconhecer que a gente falha e muito. A gente falha e muito. Agora, se Neemias está na Babilônia, trabalhando, dando um duro, botando o pescoço lá na guilhotina, todo dia tomando o vinho do rei. Vai que o vinho está envenenado, morria ele. Então, a missão dele era uma missão de perigo, né? Ele está longe de Israel. Ele não tem culpa do que aconteceu com Israel. Ele não é responsável pelas coisas que estão lá. Mas ele faz a oração que Deus mais aceita. Não é a oração, Senhor, eu mereço, trata de me dar. Essa oração é arrogante. Ele falou o seguinte: estejam atentos os teus olhos, os teus servos, faça confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais eu também tenho cometido contra ti. Pois eu e a casa do meu pai todos nós temos te magoado. Todos nós temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, seu servo. Lembra-te da tua palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo. Agora, ele chorou, ele jejuou, ele orou, ele confessou, e agora ele vai lançar no colo de Jesus, no colo de Deus, uma palavra de Deus para reivindicar, para lembrar Deus do compromisso que ele tem conosco, tinha com Neemias. Aí o verso 8 de Neemias, ele diz assim: lembra, Senhor, lembra da palavra que ordenastes a Moisés, teu servo, dizendo, se transgredires, eu vos espalharei por entre os povos. Estou avisando. Entretanto, olha que coisa linda. É uma condenação junto com uma solução. Entretanto, se vos converterdes a mim, Deus falando, e guardardes os meus mandamentos, e os cumprirdes, então, por causa disso, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei, e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Ah, olha a esperança. Diante de tanta dificuldade, olha a esperança. Sempre há uma esperança. Esses ainda são teus servos, Senhor. Aquele povo que está lá é teu povo. Eu sou teu servo. A Jus é tua serva. Essas meninas que estão comigo ali são tudo teus servos. O teu povo que resgataste com teu grande poder, eu com tua mão poderosa, Senhor. Um dia o Senhor nos salvou, um dia o Senhor nos livrou, um dia o Senhor morreu no nosso lugar. O Senhor nos aceitou como teus filhos. Lembra disso? Ah, Senhor, ele está insistindo com Deus. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos, Senhor, a oração que o teu servo faz por mim e pelos servos que se agradam de temer o teu nome. Concede, por favor, concede que seja bem sucedido hoje, eu seja bem sucedida, quando eu for falar com o rei, quando eu for servir o copo dele de vinho e eu provar, dá um livramento ali, usa essa situação, dá um livramento para mim, porque eu não vou ficar passiva diante desse problema, não vou ficar chorando, eu não vou ficar amargurada, eu quero agir. O que eu posso fazer e como eu posso fazer? Não é maravilhoso isso? Chorou, se arrependeu, pediu perdão, lembrou as promessas de Deus, e agora fala, Senhor, eu quero ser usado por ti. Me diz aí o que eu vou fazer. E abre as portas para mim. A minha porta é o rei.
Ele que tem que resolver as coisas para mim. Não é maravilhoso, amado? A palavra de Deus não é maravilhosa? Ontem eu ouvi uma mensagem, dá licença. Eu vi uma mensagem daquela senhora que chama-se Edmeia Williams. Ela é um tesouro, é um gênio de mulher, é uma benção. E ela falou assim, que as coisas de Deus são simples, é fácil de entender. A Bíblia é simples, as pregações são simples, a oração deve ser simples, Deus é simples e nós devemos crer que esse Deus que simplifica vai resolver as coisas para nós. Se você for ler a Bíblia e disser assim, a Bíblia é muito complicada, liga para mim que eu te ajudo, liga para o teu pastor, nós vamos te ajudar. Só é complicada quando a gente não vai atrás para procurar, né? Se você pega um pedaço de carne, né? E fala assim, eu estava tanto querendo comer um escondidinho de carne moída, um pastelzinho, essa carne gelada aí. Mas tem jeito, né? Você descongela, você tempera, põe no fogo, dá o ponto, né? Se você vai fazer, se é uma carninha moída e você vai fazer um recheio, você põe um pouquinho de leite com um pouquinho de maisena para ela criar um corpinho, depois que temperou, depois que refogou e tal. E vai dar um recheio delicioso, um escondidinho delicioso. Mas tem um trabalho, né? Tem um processo, tem os passos para chegar lá. Então eu fico tão encantada com Neemias. Ele tinha um coração sensível, era um batalhador, um corajoso. E aí, ele vê a tragédia e ele pensa assim, não, tem que ter um jeito. Eu não vou ficar aqui parado, não. Eu vou dar um jeito nisso, Deus vai me usar e as coisas vão ser mudadas. Então, isso são pequenas lições para a gente viver, né? Então, o jeito é você orar, você chora a tua dor, né? Depois você confessa o pecado, nós falhamos muito diante de Deus, todos nós, o Brasil falha, a igreja falha, as famílias falham, eu falho, você falha, nós falhamos diante da santidade de Deus. Mas ele aceita o nosso reconhecimento do pecado, nossa confissão. E aí ele se prepara, né? Se pode falar assim, para cuidar de nós. Aí ele vai servir o rei no outro dia. Eu estou quase acabando meu horário. Ele vai servir o rei no outro dia. Então, ele, lógico, está triste, os olhos estão inchados, ele chorou, né? E naquilo que ele vai servir o rei olha para ele e fala assim, ué, você está triste? Estou te achando abatido hoje? O que aconteceu? Ele falou, pois é, rei, eu estou triste porque aconteceu assim, 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 assim. Aí ele narrou o que o rei poderia saber. Aí o rei falou assim, bom, o que eu posso fazer diante disso? Eu quero te ajudar, não quero ver você abatido assim, você é um grande funcionário, né? Aí ele tinha respondido para o rei, ora, eu nunca antes tivera triste diante dele. O rei me disse, por que está triste o teu rosto se não estás doente? Tem que ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira. Ele responde, viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros dos meus pais está assolada, tem as portas queimadas pelo fogo. Aí o rei falou assim, disse-me o rei, que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus, acho que ele falou, Senhor, é agora, me socorre, me dá uma direção, oração relâmpago, né? Aí ele disse para o rei, já tinha tudo planejado no coração dele, porque pessoas que querem resolver, planejam e vê como pode fazer, né? Aí ele falou assim, se é do agrado do rei, se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te, está pedindo, que me envies ajudar. Eu quero ir lá, quero ajudar meu povo. A cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a reedifique. Amado, falar mal da igreja é fácil. Vai lá reedificar, né? Falar mal da sogra, do filho, faz alguma coisa. Vai orar, vai chorar e depois vai fazer, né?
Eu tenho uma casa que de vez em quando eu visito. É meio complicado as coisas lá, né? Então sabe o que eu faço de vez em quando? Eu faço um bolo de cenoura, ponho num Tupperware e levo lá. E as coisas estão entrando no eixo, certo? Deus vai dar estratégia. Deus vai dar estratégia para a gente resolver, né? Aí ele pediu, eu vou ter que ajustar aqui. Ele pediu passaporte, porque ele ia mudar, sair para outra nação. Me faz uma carta para o rei de lá, é um passaporte. Me dá também uma licença para eu pedir lá para o IBAMA, que eu preciso de madeira, eu preciso de material, eu também preciso de mão de obra, eu preciso de animais, né? Com essas coisas, esse material que eu vou levar, eu vou construir uma casa para mim, lógico, né? Como é que eu vou ficar lá? Vou refazer o muro e vou reestruturar as portas para poder edificar a casa do Senhor. Aí ele já tinha tudo no coração. Então a gente ficar guardando mágoa, ressentimento, chororô, não tem jeito, não vai dar certo, comigo é difícil, não sei porque tudo é tão complicado, não sei porque a gente não morre logo, não sei porque Jesus não volta. Essas coisas não resolvem, né? Nós temos que orar, nós temos que jejuar, batalhar e depois planejar no nosso coração o que eu posso fazer para mudar essa situação. O que eu não vou é ficar chorando a vida inteira, o que eu não vou é ficar murmurando, né? Aliás, eu quero ver se eu falo, talvez na próxima vez, sobre murmuração, né? O demônio que é a murmuração. Então, se você não quer murmurar e nem ficar derrotado, você tem que fazer um planejamento, você tem que orar, jejuar e se levantar. E vocês sabem muito bem que eu vou ter que falar essa história em vários encontros nossos, que ele realmente consegue tudo isso e ele vai lá para Jerusalém, lá para ajudar, e ele vai realmente fazer o trabalho que tem que ser feito. Mas vai ter que deixar para uma outra história, para uma outra vez, né? Então nós vamos continuar, eu quero orar mais uma vez com vocês. Então é isso, tem hora que eu não tenho nada, tem hora que eu fico rouquinha, mas eu estou me medicando, fazendo os gargarejos, usando remédio no nariz, tomando remédio para o meu aparelho digestivo, fazendo as dietas. Eu comia muito depressa, mas falou, não pode, tem que comer devagar, não pode comer na hora que vai dormir, tem que comer pelo menos 2 horas antes, né? Tudo é fazer errado. E evita tudo aquilo que é pesado, açúcar demais, gordura, isso eu já evitava, há muito tempo que eu evitava. E tô fazendo meus gargarejos, tomando a medicação, e tô ficando bem, cada dia eu tô melhor. Eu vou ficar melhor do que eu era, porque eu vou perder peso, eu vou ficar nos trinques, se Deus quiser. Vamos orar então, queridas? Hoje é aniversário do Gabriel, o meu netinho de coração. E ontem foi dia 9 de julho, tá faltando um mês pro meu aniversário, que é 9 de agosto. 9 de agosto eu fico mais velha. E meu marido dia 8 de agosto. Nós dois fazemos aniversário 8 e 9 de agosto. Mas nós estamos orando, sabemos que Deus tem um plano para as nossas vidas e nós queremos viver intensamente a vida que Deus nos emprestou nessa terra. Vamos orar então? Deus querido, eu te peço que primeiro o Senhor abençoe o Gabriel, meu querido Gabriel, dando para ele saúde, sucesso na faculdade, no emprego, nos relacionamentos, em toda a vida dele, Senhor. Coloca os teus anjos ao redor, guarda do mal, caminha com ele, Deus querido. Também eu clamo a ti pela Marianinha, que está em viagem, que o Senhor guarde do mal, coloca os teus anjos ao redor dela e que ela desfrute muito dessa viagem que está fazendo. Clamo também por cada pessoa que está comigo hoje à tarde, para que elas e seus familiares sejam extremamente abençoados. Clamamos, Pai, pelas crianças, os órfãos, as viúvas, os presidiários, a nossa nação brasileira, a liderança política, que venha sobre todos, Pai, a graça da revelação, do amor e da verdade. Tudo que vier do maligno seja desfeito em nome de Jesus. E que o Senhor levante homens e mulheres cheias do Espírito Santo de Deus para conduzir esta nação como deve ser conduzida,
Guarda as nossas igrejas, converte as pessoas que estão nos presídios, abençoa, guarda do mal, cuida dos nossos familiares, Senhor, e nos ensina cada dia a vivermos debaixo do teu conselho. Peço também uma bênção para a nossa célula de hoje à noite, que em tudo o Senhor possa estar manifesto no nosso meio e nós possamos ver o teu reino crescer. Mais uma vez eu peço uma bênção pela família da Vilma, que foi morar com Jesus, pelo seu filho Eduardo e todos os filhos da Vilma, que o consolo de Deus esteja nessa família. E nós te louvamos por termos a Vilma tantos anos conosco nas nossas células. O Senhor é um Deus maravilhoso e nós queremos viver para te servir. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. Linéia Demarque, Clarice Laurito, Rosinha Moraes, a Ivone, a Val e a... Não posso falar muito, né? A Val e a Liliana. Tem mais alguém ali que eu não consigo ver quem é. Tem mais 2 pessoas que eu não vejo o nominho. Eu quero abençoar vocês todos. Obrigado, porque eu sei que vocês oraram por mim. Continua orando, tá? Eu quero estar plena e eu vou estar em nome de Jesus. E que a graça do Senhor esteja sobre nós e nós possamos avançar. Se Deus quiser e Ele vai querer, estaremos de volta na quarta-feira, continuando essa história tão linda da vida do profeta Neemias. É uma história que edifica a nossa vida. Amém, queridos? Amamos vocês. A paz do Senhor Jesus e até quarta-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau.